não para se ocupar, né? Mas é uma jornada para aprender mesmo. Aprender sobre os caminhos que fazemos, do que queremos para a nossa vida e fazer com que a nossa vida se torne intencional. E hoje a gente vai falar sobre coragem. Nosso tema é coragem. Eu acho muito importante a gente falar sobre isso, porque quando a gente fala da nossa vida, nós como mulheres, eu acho que a gente sente muito medo, a gente experimenta muito medo. E todas nós sempre temos um exemplo de alguma coisa que a gente fala que a gente tem medo de fazer. A gente sempre está com alguma pauta na vida falando do nosso medo. Ah, eu tenho medo de aprender a dirigir, eu tenho medo de viajar sozinha, eu tenho medo de... Sempre alguma coisinha que você tem medo, algum sonho que você não consegue realizar, ou alguma coisa que você não consegue fazer. Por exemplo, às vezes a pessoa fala, eu não consigo dormir sozinha, sempre tem que ter alguém perto de mim, eu tenho medo de ficar no escuro, eu tenho medo de morrer sozinha. E o medo, ele é muito presente na vida da mulher. E eu gostaria de falar sobre coragem, porque quando a gente fala de coragem, a gente sempre tem que falar e colocar o medo junto. E aí eu pergunto assim para nós mesmas, uma pergunta que a gente pode fazer: a gente se acha corajosa? Eu me acho corajosa? A coragem não é uma coisa assim que a pessoa, eu nasci corajosa. Ah, tem gente que é mais corajoso que o outro. Não. A coragem é uma virtude que todas nós podemos desenvolver. A coragem é uma atitude que a gente toma diante da vida e diante de algumas circunstâncias. E a coragem, ela só se manifesta quando você tem uma situação que você tem medo. Essa é a coragem. Quando você faz alguma coisa que você não sente medo algum, não é ser corajoso. A coragem, ela se delinea quando existe um risco, um medo, alguma coisa, alguma ameaça, alguma coisa que te provoca uma atitude que você encara. Essa é a coragem. E o que contrapõe a coragem, que é o medo, que é o nosso desafio, que é o que faz a coragem ser resistente, que é o que mede, na verdade, a nossa coragem, é o tanto de medo que a gente está enfrentando, é importante a gente saber desse medo. Porque definindo o medo, aprendendo sobre os nossos medos, a gente aprende a nossa coragem também. É o caminho que a gente faz para definir a nossa coragem, para desenvolver a nossa coragem, é reconhecer o erro, o medo. Porque o medo, ele está aliado à coragem. E o que é o medo? O medo é uma emoção. A coragem é uma atitude. A coragem é uma virtude que você desenvolve. O medo é uma emoção. E é uma emoção básica da nossa vida que todo ser humano precisa de ter. Não sei se vocês assistiram o filme Divertidamente, um filme, um desenho, que mostra que na cabeça da menina existem 5 emoções básicas que demonstram ali que são as nossas mais básicas mesmo. Tem outras, mas o filme ele mostra 5. E dentre essas emoções, que é alegria, tristeza, nojo, medo e raiva. E o medo está no meio. Aí, quando você assiste o desenho, você vê a importância do medo
na vida daquela menina e na nossa vida. Por que que é importante? Porque o medo, ele é um sentimento que mostra para a gente que tem alguma coisa errada nas circunstâncias onde a gente está. Mostra para a gente que a gente está com uma sensação de insegurança. E a gente está numa situação ameaçadora. O medo, ele se apresenta no nosso corpo, ele fala para o nosso corpo, ele se expressa para o nosso corpo de que existe alguma ameaça no ambiente que você está. Aí o medo, ele é acionado, ele fala, opa, se prepara, porque você tem que prestar atenção aí, porque você não está em segurança. Essa emoção básica é para a gente sobreviver. A gente usa o medo quando a gente... para tudo na vida. Quando a gente vai atravessar a rua, a gente usa o medo, porque se você não tivesse medo, você simplesmente atravessaria sem olhar para os dois lados. E todas as coisas, você trabalha por causa do medo, porque você tem medo de ficar sem sustento. Então, o medo, ele te leva a agir, a fazer alguma coisa. Esse é o medo. E qual a importância dele? O medo, ele é importante porque é exatamente isso que ele nos mantém em segurança. Ele protege a gente do perigo e nos coloca no lugar de segurança. É o medo que nos faz isso. O medo é importante porque também ele nos protege por alguma coisa que pode nos ferir, nos machucar, nos matar. Alguma coisa que atenta contra a nossa vida, contra nosso físico, contra a gente, o medo é acionado, porque ele é acionado para nos proteger. Ele é uma medida de proteção. E por causa disso, ele é um instinto de sobrevivência, porque ele tenta fazer com que você fique bem, com que você tenha o menor risco possível. É o medo que faz com que você seja prudente na vida. O medo também, ele te avisa se existe algum perigo. Quando a gente é jovem, o cérebro do jovem, ele produz menos medo do que o cérebro de uma pessoa madura. E o jovem, ele tem muito comportamento de risco, porque esse medo dele está um pouquinho desacionado, um pouquinho com um grau menos. Conforme ele vai amadurecendo na vida, ele vai criando esse medo, vai conseguindo ouvir esse medo e vai conseguindo fazer com que a vida dele seja o mais segura possível. Então, é importante o medo na nossa vida. E existem dois tipos de medo, que é importante a gente saber. Porque a gente pergunta assim, cara, se o medo é importante assim, por que ele me atrapalha tanto? Por que a gente tem que falar desse medo? Por que o medo é uma resistência à coragem? Exatamente porque existem dois tipos de medo. Tem o medo que a gente chama de medo funcional, que é o medo real. É o chamado medo verdadeiro. É o medo que você está diante de um perigo real. Existe alguma coisa ali que está te ameaçando. Então, o medo é real. Esse medo real, ele te ajuda a sobreviver. Ele te ajuda a se proteger. Ele te ajuda a olhar para a vida e ver o que você tem que evitar. Esse medo funcional, ele é muito útil e é importante você ter ele, porque ele é a medida do que você tem que se precaver no mundo. Então, ele tem uma grande utilidade. E ele também te alerta para o futuro, ou para o perigo, ou te alerta para, olha, presta atenção aonde você está andando, onde você está pisando, o que você vai fazer. Esse medo é funcional, esse medo é real, esse medo é útil, e esse medo, ele é muito importante a gente ouvi-lo.
Esse é o medo legal. Mas nós também temos um medo que a gente chama de medo disfuncional. Já que o funcional ele é real, o disfuncional ele não é real. Ele é falso. É um medo só imaginado. Ele é um medo que atrapalha a vida da gente. Ao invés de ser útil, ele nos paralisa. É o medo que ele não é útil. E ele não é real porque não existe um perigo real, porque ele é imaginário. Você imagina que existe um perigo ali. E geralmente esse medo, ele é desproporcional à realidade. Por exemplo, quando a gente tem muito medo de cachorro. A gente não pode ver um cachorro na nossa frente que a gente já aciona esse medo. Se for um pitbull, se for um Rottweiler, se for um cachorro bravo, é um medo real. É um medo que vai te proteger do perigo, é um medo útil, é um medo que vai te ajudar a sair correndo, a se proteger, a procurar segurança. Agora, se for um cachorrinho qualquer que é inofensivo, e que está todo mundo falando que ele nunca mordeu ninguém, que ele não faz mal a ninguém, você imagina o cachorro já te mordendo. E você imagina um perigo que pode não ser verdadeiro ali na sua frente. Então, esse medo ele é acionado quando você imagina o perigo, só que a realidade, ninguém está vendo o perigo ali, mas você encontra esse perigo. É aí que está o que nos paralisa na vida. É quando a gente vê e a gente ouve e a gente desenvolve esse medo que atrapalha a nossa vida. É muito importante a gente saber disso, para a gente ter sabedoria para discernir se aquilo que a gente está sentindo naquela situação é um medo funcional ou é um medo irreal. Porque isso vai ser importantíssimo para você não ficar paralisada na vida. Uma coisa interessante que a gente pode estudar sobre o medo é que ele tem fases. Ele começa, ele é progressivo. Ele começa em grau leve e pode chegar a um estado de insegurança e até de impotência. Importante a gente saber, porque o medo ele é progressivo. Se você começar a dar muita razão para o medo, muito ouvido para o medo, ele é progressivo. Isso tanto para o bem como para o mal. Se não, vejamos. Quais são as fases do medo que a ciência nos diz? A primeira fase do medo é a fase da prudência. Você é prudente na vida. A prudência nada mais é que uma virtude em que você reflete antes de tomar uma decisão, antes de agir. Essa é a prudência. Provérbios, capítulo 1, versículo 5, diz assim que o sábio, ele cresce em prudência. Tá vendo a progressão? Ele cresce em prudência. E a sabedoria habita com o prudente. E quanto mais você desenvolve essa sabedoria e essa prudência, mais você pode escutá-la e mais você pode ser uma pessoa que sabe agir corretamente nas variadas situações. Essa é a primeira fase do medo. A segunda fase do medo, a gente chama de cautela. Cautela é você estar caminhando, você chega numa bifurcação e você compreende que existe um caminho do mal.
E o que que você faz? Cara, esse caminho aí eu não vou pegar, não. Se eu pegar esse atalho, se eu começar a fazer esse comportamento aqui que eu estou fazendo, vai dar ruim. Então, o que que eu faço? Evito o mal. Eu me desvio do perigo. A Bíblia chama isso do justo que anda num caminho de retidão, um caminho da justiça, que é sempre você observar os seus passos, sempre você olhar para onde você está indo, aonde a sua vida está te levando. E aí você tem que ter a cautela. Nada mais é do que uma fasezinha do medo, a cautela. Porque você já sabe, se você for pelo caminho do mal, você vai dar com os burros na água, você vai desobedecer a Deus, você vai desagradar o seu Deus, você vai fazer mal para as pessoas, você vai fazer mal para si mesmo. Aí você tem medo dessas consequências. E o que que você faz? Cautela, evita o mal, se desvia, toma outro caminho. A terceira fase do medo se chama alarme. O alarme nada mais é do que o sinal vermelho que apita na nossa cabeça. Tá vendo como progrediu? Você veio da prudência, saber escolher as coisas certas, saber agir nas variadas situações. Depois você foi para a cautela, epa, eu estou diante de uma bifurcação, eu sei que esse caminho não é legal, vou tomar outro caminho. O alarme já é o grito do perigo. É uma coisa que está ali te avisando que você está sendo ameaçado de alguma maneira. Uma situação que não está legal para você. Esse é o alarme, que provoca esse medo, que faz com que você se posicione para lutar ou para fugir. O alarme é você escutar a sua intuição interna, suas experiências, você escutar a si mesmo sendo falado aqui no seu coração. Cuidado, esse relacionamento aí não tá legal. Cuidado, essa situação aí você não pode falar isso, você não pode se posicionar assim. Você vai se comprometer muito. Cuidado, sabe aquele alarme? A quarta fase do medo é a ansiedade. Ansiedade também é uma fase do medo. E o que é a ansiedade? A ansiedade é você fazer previsões negativas do futuro. Ansiedade é você olhar para frente e falar, vai dar ruim. Ansiedade é você tá com aquele coração palpitando e aquela preocupação aqui na mente de que vai dar errado, de que você tem que se cercar de alguma coisa, de você tem que fazer alguma coisa para aquilo não ser aquilo que você está prevendo. E nós estamos numa sociedade que tem muita ansiedade, que olha para o futuro, olha para o amanhã sempre com medo. E que medo é esse? É um medo de que pode dar errado. A ansiedade de você fazer alguma coisa no trabalho que te desafia muito, aí às vezes você tem que fazer no outro dia e você não dorme à noite. O que você fica pensando quando você está ansioso? Fica passando na mente. E se der errado? E se isso acontecer? E se? E se? Ou seja, a ansiedade é você sempre se voltar para o futuro de maneira negativa. A quinta fase do medo é o pânico. Eu já tive síndrome do pânico e eu sei muito bem o que é ter pânico. O pânico é um medo desproporcional e irracional. O pânico vem até você e parece que você vai morrer. Parece que você está tendo um ataque cardíaco. Parece que você não vai suportar aquela situação. Esse é o pânico. E o pânico, geralmente, ele vem em segundos, assim, ó. Ele dura até alguns minutos, porque nenhum corpo consegue ter um pânico o tempo todo.
E o pânico, ele não tem razão nenhuma, verdade nenhuma. É uma coisa que toma a sua mente de tal maneira que você fica cega emocionalmente. E você só sente aquele medo batendo e pulsando dentro de você, e você não consegue ver nada, pensar em nada, só o pânico. E a sexta fase, a gente chama de fobia. O pânico é esse medo exagerado e desproporcional por certos minutos, por alguns minutos. A fobia, ela é uma coisa instalada que você imagina um medo de alguma coisa, você tem fobia daquilo. Tem gente que tem fobia de aranha, por exemplo. Se vê aranha, ela imagina um monstro enorme engolindo ela. A pessoa, ela imagina uma coisa muito grande, desproporcional, diante de alguma circunstância. Então, a gente viu que as fases do medo, aqui eu disse 6 fases do medo. Prudência, cautela, alarme, ansiedade, pânico e fobia. E se você for ver, as 3 primeiras, elas estão no medo funcional, no medo útil, no medo que te faz sobreviver, no medo que te evita do perigo. E é muito importante você ouvir esse medo, que está nessas 3 proporções e progressões do medo, das fases do medo. Já as outras 3, ansiedade, pânico e fobia, ela já está na área das patologias, dos transtornos, da disfuncionabilidade do seu próprio corpo, da sua própria mente. Aí, muitas vezes, nessa hora, você precisa de um profissional, você precisa de um cuidado mais externo, alguém te ajudando para você desativar essas 3 últimas fases do medo. Por isso, é importante a gente dizer do medo, porque a gente não acaba com medo. Mano, eu quero acabar com medo, eu sou medrosa. E o medo é meu inimigo. Não, o medo não é seu inimigo. O medo, ele tem a sua parcela de importância na sua vida. O que você tem que fazer? Eu preciso de identificar na minha vida o que é medo irreal. O que é medo falso. E o que eu tenho que fazer com esse medo? Não escutar ele, desativar. É aí que eu quero chegar para a gente falar sobre a coragem. Porque a coragem, ela nos faz identificar esses medos irreais e encará-los de frente. A coragem não é ausência de medo, como eu disse no começo. Para ser corajoso, precisa de ter um elemento de medo, porque senão não é coragem. Então, a coragem é você ir com medo mesmo. Você tem medo, mas você toma uma atitude. A coragem é o medo dominado. Diferente da covardia, em que o medo domina você. Isso é ser covarde. Isso é ser medroso. Isso é você não ir para frente. Agora, a coragem é você encarar, ir com medo mesmo e dominar esse medo. Ele está ali dentro de você reconhece ele está falando dentro de você, mas você está dominando ele. Isso é você viver na zona de desconforto, que foi a proposta que eu trouxe para vocês lá no primeiro dia. Lembra? Eu trouxe a proposta de vocês saírem da zona de conforto. A zona de conforto é aquela zona familiar, é aquela zona que você não passa perigo algum, aquela zona que está tudo bem, você está sentindo bem ali. Só que a zona de conforto não é a zona do crescimento. Para você crescer, para você se desenvolver,
Para você conquistar, você precisa de ir para a zona de desconforto. E a zona de desconforto não é familiar. Ela é diferente. Por isso que ela dá medo. E é ali nessa zona de conforto que você desenvolve a coragem. Não é na zona de conforto que você desenvolve a coragem. É se lançando ao desconhecido. Sabe? Eu lembrei de alguns medos que a gente tem que são medos irreais, são medos falsos, que são aqueles medos imaginados e aqueles medos que só atrapalham a vida da gente, que a gente tem muito. Medo de fracassar, tentar uma coisa e fracassar. Gente, como a gente tem medo do fracasso? E o fracasso, ele é muito importante para você ter vitória, para você ter conquista, para você adquirir alguma coisa. Precisa de existir fracassos. A vida é feita de fracasso, mais fracasso e uma vitória. Mais fracasso, mais fracasso, mais fracasso e uma vitória. Quem chega conquistando alguma coisa, teve muitos fracassos na vida, mas em cada fracasso que ele teve, ele encarou e superou. O que é superar? Vou fazer de novo. E vou fazer de novo. E vou fazer de novo. Até que chega a conquista. Até que chega ao sucesso de alguma coisa que você colocou como meta para a sua vida. Então, é ilógico você ter medo do fracasso. Porque ao fazer alguma coisa em direção a alguma conquista que você quer, você vai lidar com o fracasso. De alguma maneira, alguma coisa ali não vai dar certo, até porque você está aprendendo aquilo ali. É um caminho novo para você. Medo da rejeição. A gente tem medo de ser rejeitado pelas pessoas, de ser criticado pelas pessoas. A gente tem um medo. A gente fica pensando assim, o que as pessoas vão pensar da gente? E você desenvolver a coragem é exatamente você não dar ouvidos a esses medos que você tem. Os medos que você tem, que são aqueles medos que te fazem paralisar na vida. É um medo que parece que zomba da gente. Parece que faz a gente ficar calado. Você sabe que o medo me calou durante muitos anos na vida. Eu tinha muitos medos. Eu falei para vocês que uma qualidade da minha missão de vida é ser comunicadora, é comunicar o que eu aprendo. E durante muitos e muitos anos da minha vida, o medo conseguiu me calar. Ele era tão forte dentro de mim. Ele tinha uma resistência, sabe? Eu alimentava ele todo dia. Até que eu falei, chega, não vou mais alimentar esse medo, não. Eu vou criar coragem. Eu vou experimentar a coragem. E aí eu falhei. E aí eu tremi nas bases. E aí eu fui com medo mesmo. Só que, assim como o medo é progressivo, a coragem também é progressiva. E conforme você vai desacionando o medo falso, você vai dando espaço para o medo real e o medo verdadeiro. Essa é a lógica da nossa vida. Conforme eu me lanço para a zona de desconforto, para a zona de crescimento, eu me lanço a conhecer a coragem, eu desenvolvo aquelas partes, aquelas fases do medo dentro de mim que me protegem dos perigos. A cautela, né? Que eu falei para vocês, a prudência, ou qual é o caminho, que eu estou na zona de desconforto, mas não é qualquer caminho que eu estou seguindo. Eu sei aonde eu estou pisando. E aí você desaciona esse medo falso, sabe como?
como é que eu desaciono, como é que eu faço ele parar de ser tão forte dentro de mim, como é que eu enfraqueço esse medo irreal? É alimentando a coragem. E o que é alimentar a coragem? É se expor, é enfrentar, é encarar. E conforme você vai fazendo isso, você vai vendo o medo diminuir na sua frente. Eu sou prova disso. Cada vez que você se expõe à coragem, você, de pouquinho em pouquinho, você vai vendo o medo ir se dissolvendo, gradativamente. E aí você tem que ter persistência e otimismo para você ver com seus próprios olhos o medo ir enfraquecendo, enfraquecendo na sua frente. Às vezes a gente não quer alimentar a coragem porque ela nos coloca num lugar, numa sensação da gente estar vulnerável. E coragem é isso, gente. Coragem é a virtude dos fortes. E forte não é aquele que não tem medo. Forte é aquele que se deixa vulnerabilizar. Forte é aquele que ama, por exemplo. E amor é ser vulnerável. Você amar é você estar exposta a ser traída, a ser abandonada, a não ser amada de volta, mas você se vulnerabiliza, você se abre para aquilo. Coragem é essa vulnerabilidade. Coragem não é aquela atitude que você toma de peito aberto, sem medo nenhum e se sentindo forte. Não é. Não é. Você vai tremendo nas bases, mas você vai confiante de que é mais um desafio que você vai enfrentar. E conforme você vai conhecendo a coragem que existe dentro de você e como ela se manifesta, mais você se torna amiga dela. E mais ela te protege nesse sentido, porque ela te fortalece para você ser mais vulnerável ainda. Porque quando você enfrenta um desafio de um medo com coragem, você quer um passo à frente. Você nunca se contenta em acabar só com aquele medo. Ele te leva além, essa coragem te leva além. Fala assim, nossa, você conseguiu superar esse medo, você vai conseguir o outro medo. Aí você vai indo de pouquinho em pouquinho. Eu falei da vergonha, que também é uma qualidade de medo. Por que a vergonha é uma qualidade de medo? Porque às vezes a gente fala assim, eu não tenho medo de algumas coisas, eu tenho vergonha. Por exemplo, eu falei que eu me calei durante muitos anos. Era o medo. Mas o medo, ele vinha vestido de vergonha. Vergonha de expor o que eu pensava. Vergonha de gaguejar na hora de falar. Vergonha da voz tremer e mostrar toda a minha insegurança. Vergonha de falar alguma besteira, dos outros me achar burra. Vergonha. Vergonha de me expor. De mostrar ali que, de fato, eu sou menor. Aí você vê que a coragem, ela te vulnerabiliza porque você sabe que você vai errar. Porque você se prepara para o erro. E porque você sabe que você é humilde. Você não precisa de provar para o outro que você é certinho, que você sabe o que você está falando. Você não precisa de provar nada para ninguém. Por isso que te vulnerabiliza, porque você não precisa de ser superior a ninguém. Você não precisa de ser super mulher. Você não precisa de ser super inteligente, super capacitada. Você não precisa de provar nada. A coragem, ela é um elemento, uma sensação de vulnerabilidade exatamente por causa disso. Eu vejo algumas pessoas que agem o contrário do medo. São pessoas muito medrosas que fazem alguma coisa para esconder o medo, mas você vê de cara que aquilo ali
que aquela atitude dela não é uma atitude autêntica. É a pessoa que está morrendo de medo de ser flagrada na sua incompetência, no seu medo. Então, ela mostra uma cara que ela não tem. Ela mostra que ela é super, super poderosa. Não é coragem. É um falso medo. Eu tenho tanto medo das pessoas me flagrarem nas minhas fraquezas, naquilo que eu acho que eu sou menos mesmo, nas minhas fragilidades, nas minhas limitações, que eu mostro uma força que eu não tenho. Isso não é coragem. Também não. A coragem é você se vulnerabilizar, é você mostrar que você está com medo mesmo. Eu já contei muitas experiências assim, né, para vocês, sobre os meus medos. Teve uma vez que a gente estava numa reunião de oração, num estúdio de música, que eu fazia parte de uma banda. Aí todo mundo orou. E eu não tinha coragem de orar em voz alta. Aí o bispo chegou no ouvido do Anderson, eu já era casada. O ouvido do Anderson falou assim: sua esposa não vai orar, não? Depois ele me falou. Aí ele veio no meu ouvido e falou assim: Vânia, o bispo falou que só falta você para orar. Eu, claro, eu sabia disso. Mas sabe quando você quer que a coisa seja diferente? E eu lembro que eu olhava assim, eu estava dentro do estúdio, então não tinha janela, não tinha lugar para escapar, não tinha escape. Eu não lembro que oração que eu fiz ali, gente. Eu não lembro quais foram as minhas palavras. A única coisa que eu posso dizer para vocês é que eu orei. E quando eu lembro disso, eu começo a rir e falo assim, cara, eu orei. Não sei o que eu falei. E aí eu venho dizer para vocês assim, Vânia, como é que a gente desenvolve a coragem? Como eu desenvolvo a minha coragem? Aí eu quero trazer um desafio aqui para vocês, que eu fiz, que eu tenho comigo e que dá muito certo. Porque, gente, eu conheço a minha coragem, eu conheço os meus medos, e os meus medos, eu já encarei muitos deles, como esse aqui, de falar com vocês. De ficar uma hora com conteúdo na minha mente de que eu vou falar com vocês. Só que o medo, ele é danado, porque ele se manifesta de outras formas que você não reconhece ele. Esse medo disfuncional, sabe? E às vezes eu cato ele de surpresa, eu falo, olha o medo aqui acionado. Isso acontece muito. Por isso que eu sempre faço esse exercício dentro de mim, porque se tem uma pessoa medrosa, sou eu. Eu sou muito medrosa, porque a minha própria personalidade é medrosa. Eu sempre fui uma pessoa muito cautelosa na vida, ou seja, medo também é cautela, também é prudência. E eu tenho uma personalidade mais prudente, sabe? Eu sou aquela pessoa assim, que demora muito para tomar uma decisão. Então, o medo dentro de mim, ele é muito familiar. Por isso que ele se manifesta em vários jeitos, em várias caras. E eu, às vezes eu demoro para ver que ele está ali com a outra cara. Aí, o que eu faço ele? O que eu faço com ele? Eu identifico. Eu não deixo ele ficar me dominando. Aí tem um desafiozinho que eu faço, que eu chamo de caderno da coragem. Caderno da coragem. É você escrever num papel, num caderno, numa agenda, o dia em que eu ativei a minha coragem. E aí, você lembra de situações na sua vida em que você acionou essa coragem. E aí você faz o checklist. Você coloca ponto por ponto a situação que aconteceu que você ativou sua coragem. Eu coloquei alguns que eu lembrei aqui, eu fiz agora aqui, que eu lembrei para mostrar para vocês. Eu ativei a coragem um dia que eu corri de um homem,
eu tinha 7 anos de idade, eu estava na esquina da casa da minha tia, brincando num monte de pedra e areia, que era um terreno em construção. Estava com a minha prima correu para ir para o banheiro, e eu fiquei lá na esquina sozinha. E chegou um homem, e ele disse assim, muito bonzinho, ele disse assim, para eu ajudar ele a carregar uma compra que estava numa venda, antigamente chamava venda, que é um mercadinho, né, um mini mercadinho. Uma venda que tinha numa outra esquina para eu ir lá com ele buscar as compras e ajudar ele a carregar e levar para casa. Eu me lembro que quando ele falou isso, era aquele jeitinho bonzinho, sabe? Aquela carinha assim. E aí eu olhei para ele e falei, epa, perigo. Eu sei que eu olhei para o homem e ele falou assim para mim, ele me prometeu bala. Gente, hoje você vê esse pacote de convite, logicamente que ele queria fazer mal comigo. É lógico. Só que a menina do interiorzinho do Paraná, de 7 anos, protegidinha, nunca tinha visto violência nenhuma, tal, tal. Receber um convite desse, aquilo me assustou. Eu saí correndo em disparada e cheguei na área da minha tia, onde estavam os primos e minha mãe, todo mundo lá conversando. Quando eu cheguei, eu sei que o povo olhou para mim e falou, tem alguma coisa errada. Vânia, o que aconteceu? Eu falando, gente, como é que ele sabe que tem alguma coisa errada? Imagino eu, meu coração, eu lembro que meu coração estava batendo aqui. Ou seja, eu ativei a coragem na hora do medo. Diz que eu escrevi aqui. E aí, eu devia de estar amarela, uma cor assim, um olhão, mas eu não lembro como é que eu estava assim fisicamente. Eu só sei que meu coração batia aqui. E aí eu demorei para falar. Porque eu estava tão assustada que não saía voz da minha garganta. Até que eu falei, um homem me convidou para eu buscar a compra com ele ali naquela vendinha. Aí eu lembro que saiu primo, pai, tio, um para cada lado, procurando o homem, perguntando como é que era esse homem, e eu tentando falar como é que era, para conseguir pegar o cara. Eu sei que no final das contas não pegaram. Mas eu lembro dessa coragem que eu tive, gente. Eu tive essa coragem de sair correndo. Lembro que a primeira vez que eu viajei sozinha. Lembro quando eu morava no Rio de Janeiro, eu sou do interior, mas eu morei depois em São Paulo, depois eu morei no Rio de Janeiro. E no Rio de Janeiro, eu morava na Zona Oeste, Bangu, e eu arrumei um emprego lá na linha amarela, lá na Ilha do Governador. Eu atravessava aquela Avenida Brasil toda, pegava 2 ônibus para chegar lá no meu trabalho e voltar. Era 2 horas dentro do ônibus para ir, 2 horas para voltar. Gente, isso para mim foi um efeito de coragem tão grande, de independência e tudo, porque para mim foi um desafio muito grande. Lembro quando eu subi no palco da escola para fazer o barulho de uma ambulância. Eu era ambulância no teatrinho da escola. Eu era muito tímida e eu fui fazer ambulância. Me lembro disso. Me lembro que a gente tinha no recreio, quando eu era adolescente, tinha uns 14 anos, a gente tinha um culto que a professora de física fazia. Ela era evangélica e ela reunia alguns alunos evangélicos para a gente fazer uma devocionalzinha. E teve um dia que caiu para eu falar. Cara, eu não falava nada. Isso para mim era morte. Mas eu lembro que eu peguei aquele versículo bíblico. Pedro respondendo para Jesus: para onde nós iremos se só tu tens as palavras de vida eterna? Aquilo ali ficou gravado no meu coração, porque foi uma atitude de coragem. Eu lembro que eu não falei nada, eu só li o versículo. Eu li, devo ter falado assim, para onde nós vamos? Só Deus tem as palavras de vida eterna. Eu acho que eu falei isso, não lembro o que eu falei. Mas para mim foi um ato de coragem. E aí, você fazer o seu caderno de coragem, você vai compreendendo e fortalecendo a coragem que existe dentro de você. E como é a sua própria fórmula de desenvolver essa coragem, seu próprio ritmo,
seu próprio jeito, seu próprio vocabulário, para você fazer essa coragem ser mais presente na sua vida, e ser sua amiga, e ser sua aliada. Esse é um desafio que eu dou para vocês. Se vocês quiserem, inclusive, compartilhar no Zap alguns dessas frases, desses desafios, eu vou agradecer muito, porque eu vou saber que eu não estou sozinha nesse bar. Eu queria ler com vocês o Evangelho, não é, é a carta de João, a primeira carta de João, que a gente está estudando ela na Escola Bíblica Dominical. E o capítulo 4, João diz assim, no versículo 18 do capítulo 4. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. O medo, ele produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Eu acho tão interessante esse versículo, porque de que medo ele está falando aqui, gente? É o medo disfuncional. Ele não está falando daquele medo que Deus mesmo colocou em nosso coração, em nosso DNA, para a gente ser prudente, para a gente ser cauteloso, para a gente observar os caminhos. Não. Ele está falando esse medo que ele está falando é um medo que lança fora, ou que um medo que você tem que lançar fora. Que medo é esse que você tem que lançar fora? Aquele que te atrapalha. Eu quero falar. Pode falar. Partilhar um medo também que eu tinha, né? Às vezes eu tenho ainda, mas eu consigo vencê-lo assim todas as vezes. É ficar na frente das pessoas e falar. Por incrível que pareça, as pessoas acham que eu não tenho medo de falar em público, e eu tenho. Todas as vezes que, né, por exemplo, na igreja, que eu vou ministrar louvor, meu estômago ele está embrulhado. Eu só paro de sentir esse embrulho no estômago quando eu começo. Mas até eu chegar lá na frente e começar, eu fico com o meu estômago embrulhado o tempo todo. Eu dou aula ao vivo para crianças, né? Sempre tive facilidade de ficar à frente de crianças, porque eu me sinto confortável. Mas se for adultos me olhando, eu fico muito nervosa. Eu fico, assim, consigo me concentrar e voltar, assim, a conseguir falar, articular as ideias. Mas, assim, eu sinto como se eu tivesse, meu estômago revirasse o tempo todo. É assim, eu acho que com adultos eu tenho mais dificuldade. Com crianças eu ainda consigo. Parece que eles estão num, não sei se é no meu nível, eu consigo, me sinto mais importante ou maior do que elas, aí eu sinto menos medo. Mas pessoas adultas me causam mais medo ao falar. Interessante. E você observa que é um medo falso, porque você sabe falar. Sim. Só porque, se fosse criança, você não estaria com tanto embrulho no estômago. Mas como é adulto, né? Só É, muda a plateia. só a plateia. Pois é, e é interessante da gente ver que esses medos que são falsos, se a gente deixar, ele toma conta da gente. Ó, você vê a Raquel está fazendo isso faz muito tempo que ela ministra, muito tempo, faz anos que ela ministra. E ela ainda lida com esse medo até hoje. Só que ela desenvolveu tanta coragem, ela pegou nas mãos da coragem, assim, que foi amiga dela, que ela leva a coragem para tudo quanto é lado, assim, ó, como se fosse duas. E a coragem, sempre eu falo, coragem só é coragem se tiver uma qualidade de medo no meio. Por isso que Raquel é corajosa nesse sentido. E realmente, Raquel, é se vulnerabilizar, não é?
Você estar na frente falando para alguém com esse medo significa você pegar essa coragem e ficar nessa posição de, cara, eu posso errar aqui, todo mundo pode ver que eu tô com medo, mas eu vou assim mesmo, porque eu sou assim. Eu não sou perfeita, mas eu quero estar aqui. Eu quero abençoar pessoas, eu quero ministrar no coração de pessoas, com medo mesmo. Laura? Eu vou aproveitar da Raquel. Mas antes, o áudio tá ruim? Não. Ah, tá. É porque tá muito calor e o ventilador tá muito forte. Não. Na primeira vez, acho que eu falei pra você, a primeira vez que eu abri a câmera, eu falei que eu tava morrendo de vergonha, que eu tava lutando com a vergonha. Só que eu fiz, aquele dia, eu fiz todo um ritual. Eu acordei cedo, eu limpei a minha pele, eu hidratei o meu cabelo. Umas 3 horas antes da reunião, eu lavei, sequei, deixei com volume definido. Na segunda vez que eu abri a câmera também foi assim. Eu também fiz todo esse ritual. Aí hoje eu falei, não. Eu preciso abrir. Um dia eu preciso abrir no meu normal. Aí eu pensei, meu Deus, a Raquel bem linda, a Vânia bem linda, todo mundo que abre a câmera bem linda. Falei, como que eu faço isso? Aí não, hoje eu vou fazer. Aí hoje eu abri, aí a minha avó, avó do meu marido, ela veio aqui. Aí quando eu tava abrindo a câmera, quando eu abria o grupo, ela entrou na porta e fiquei tipo, ah, será que eu abro ou será que eu não abro? Aí ela saiu, eu fiquei uns 5 minutinhos olhando assim pra pedir pra participar da chamada, pra, será que eu vou, será que eu não vou? E eu vim. Aí eu sempre que eu faço assim, eu lembro assim, lembro a primeira vez que tu falou, acho que não tinha ninguém aberto a câmera. Aí eu falei, ai meu Deus, que pecado. Ela falou que tava se sentindo sozinha, que tava falando sozinha. Fala, mas eu não consigo abrir agora. Mas aí eu abri. E sempre que eu faço algo assim, eu falo assim, a Vânia disse que a gente tem que comemorar as pequenas conquistas. Sempre penso nisso. E aí, abri, assim, de coque, do jeito que tava. Legal. Laura, eu entendo perfeitamente você. Porque essas pequenas atitudes, para mim, eu lembro quando era muito difícil. Era muito difícil. Pequenas atitudes de coragem. E, e é assim mesmo. A gente vai encarando de pouquinho em pouquinho. E olha só, você está me abençoando, se mostrando aqui para mim, sendo vulnerável, não precisando de mostrar perfeição, você está se deixando vulnerabilizar. Igual o versículo diz aqui, que a gente tem que lançar fora o medo através do amor. O amor é isso. É um local onde você se sente aceito, sabe? É um local onde você pode ser você, você pode errar, você pode tentar de novo, você pode fracassar, você pode acertar, você pode se experimentar. E aí, o apóstolo João, ele diz que a gente tem que o amor lança fora o medo, porque o medo, ele não deixa o amor ser vulnerável, o amor ser do jeito que ele é. Porque aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Eu acho isso tão interessante, porque você se aperfeiçoa no amor conforme você se sente seguro em se abrir, em errar, em mostrar que você está aprendendo. Isso é amor. Você, que você mais ama no mundo são aquelas pessoas que sabem, sentem o cheiro do seu chulé, sabem quando vocês estão sem pentear cabelo, sem escovar dente, sabe? Aquele seu lado que ninguém vê. São essas pessoas que são muito importantes para você, que vê e você não tem medo de mostrar. Por quê? Porque o amor tem essa qualidade de você ser quem você é, de você ser aceito como você é, de você não achar que vai ser
repelido, que você vai ser rejeitado, porque você mostrou alguma deficiência sua, alguma limitação sua. E o medo nos faz a gente olhar para essas coisas e temer fazer alguma coisa, mostrar alguma coisa que a gente é. A gente tem medo de mostrar quem a gente é. A gente tem medo de mostrar a nossa fragilidade. Aí nós somos convidados hoje, pelo apóstolo João, a gente lançar esse medo disfuncional fora. Lançar fora. Não ouvir mais ele. Ativar a coragem. Dar as mãos. Ser amiga da coragem. E saber quando o medo ele está sendo útil e quando ele não está. Que cara que ele está se mostrando para você? Aí você olha de frente para ele. Você bota o medo na sua frente. Você verbaliza. Você identifica. Você precisa de denunciar esse medo. De abrir a boca e falar sobre ele. E aí ele aparece para você e você vai ver se ele é útil e se não é. Se ele não for útil, se ele for irreal, se ele for desproporcional, se ele for imaginário, por que você está alimentando ele? Você está se atrapalhando a si mesma quando você dá razão a esse medo. E agora, eu acho que a pergunta sobre a coragem que eu fiz lá no começo pode fazer mais sentido para você agora. Porque o conhecimento que eu dei aqui, algumas definições, pode fazer com que você enxergue algumas coisas na sua vida. Aí eu pergunto novamente, você se acha corajosa? Às vezes sim, às vezes não. Porque parece que a gente sabe quando a gente não enfrenta alguma coisa que a gente tem medo. A gente parece que percebe na hora que acontece. Por exemplo, assim, eu perdi aquela oportunidade por causa daquilo. Eu não fui para frente porque aquilo me impediu. De alguma forma a gente percebe. E o bom de ser humano, de ser frágil e de ser vulnerável, é que a gente aprende com essas oportunidades que a gente perde. A gente aprende em ver que a gente perdeu a coragem para fazer alguma coisa, e a gente tem uma segunda chance, e uma terceira chance, e uma quarta chance. E a gente é daqueles que não retrocedem, porque a gente caminha para um alvo. A gente não para na vida. A gente não estaciona na vida. Porque a vida é o dom de Deus, é o presente de Deus, e Deus nos deu essa vida para a gente desenvolver e ir além, não ficar parado por causa do medo. Beleza?